Ninguém segura o Zé Grande. É isso aí, galera. Foco na missão. Rapaz, que friaca é essa, pessoal? Vou tentar pegar um pirarucu hoje. Pé Grande. Esse era o meu apelido quando eu era criança. E não era porque eu vivia perdido nas florestas ou deixava pegadas misteriosas. Era porque meus pés eram tão desproporcionais que até minha avó dizia que eu ia precisar de 2 CEPs diferentes só pra caber no planeta. Mas o mais engraçado é que quanto mais eu crescia, mais esse apelido deixou de ser só uma piada e começou a me fazer pensar: e se o Pé Grande de verdade não fosse só uma lenda? You like your little car, buddy? Wow. Let's get inside, buddy. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Bigfoot, Sasquatch, chame do que quiser. Essa criatura que há séculos faz parte do imaginário de várias culturas. Relatos antigos descrevem um gigante coberto de pelos vagando pelas florestas do Canadá e dos Estados Unidos. O que torna essa lenda tão fascinante ao ponto de aparecer até em vários jogos é que ela não é apenas uma história. Meio que existem testemunhas que juram ter visto ele de verdade por aí. Fotos borradas, pegadas enormes e registros misteriosos que desafiam explicações. Cientistas até tentam desacreditar, dizendo que tudo não passa de urso, ilusão ou sei lá o que. Mas a lenda persiste, atravessa gerações e, até hoje, provoca um medo silencioso de algo que ainda anda entre nós. Nesse vídeo, vamos explorar cada detalhe dessa lenda, desde os relatos mais antigos até os encontros de hoje em dia. Então, arruma logo essa tua coluna toda torta aí e vamos pro vídeo. Os relatos sobre o Pé Grande não surgiram de ontem para hoje. Eles vêm desde a época que nem sua avó era nascida. Os indígenas da América do Norte já viviam contando histórias sobre criaturas enormes que caminhavam sob 2 pés pelas florestas e desapareciam tão rápido quanto apareciam. Para eles, o Pé Grande não era apenas um mito, ele era uma presença verdadeiramente real, algo que inspirava respeito e medo entre a população. Já o interesse do público moderno começou a crescer no século XX. Em 1924, aconteceu um episódio conhecido como Ape Canyon, que foi quando um grupo de mineiros no estado de Washington afirmou ter sido atacado por criaturas enormes semelhantes a gorilas. Eles relataram que pedras eram atiradas contra eles por essas figuras misteriosas. A história até ganhou os jornais, e a imagem do Pé Grande começou a se espalhar como uma lenda urbana. Em 1958, um marco famoso ocorreu quando o jornal The Humboldt Times publicou um anúncio que ficou registrado na história. Uma mulher havia visto uma pegada gigante na lama, medindo quase 70 centímetros. Era muito grande, grande demais para o pé de qualquer ser humano, até mesmo daquela pessoa que você pode estar pensando agora. Isso marcou o início de um fenômeno que se espalharia por todo o noroeste dos Estados Unidos. Desde então, milhares de pessoas afirmaram ter visto tal Pé Grande. Testemunhas descrevem encontros que variam muito. Alguns dizem ter visto sombras enormes entre as árvores, outros ouviram sons profundos, passos pesados, ou até sentiram um cheiro forte e desagradável nas florestas. E o mais intrigante, muitas dessas histórias coincidem em detalhes. A criatura é sempre bípede, ou seja, anda entre 2 pernas, enorme, coberta de pelos escuros e estranhamente silenciosa. Algumas pessoas até afirmam ter sentido um tipo de olhar os observando, uma consciência que parece calcular cada movimento para não ser notada. Mas nem todos os relatos vêm de testemunhas confiáveis. Entre fotos borradas, vídeos duvidosos e relatos anônimos se misturam com a realidade, tornando impossível distinguir o que é verdadeiro ou falso. Ainda assim, a lenda segue crescendo, e cada pegada descoberta, cada relato compartilhado, mantém viva a sensação de que algo, ou melhor, alguém misterioso ainda caminha por essas florestas. Se tem uma coisa que mantém a lenda do Pé Grande viva, são as evidências que surgem ao longo dos anos. Um dos casos mais famosos é o vídeo de Patterson Gimlin, filmado em 1967 na Califórnia. Caso você queira ver, tem ele no YouTube. No vídeo, é possível ver uma espécie de criatura com uma pelagem escura, vagando pela floresta em plena luz do dia. Para muitos, é a prova definitiva de que o Pé Grande existe. Para outros, apenas só uma fake news feita para enganar o otário. Independente do que seja, cientistas já analisaram pelos, unhas
e até, entre aspas, dejetos atribuídos ao suposto pé grande. A maioria dos testes de DNA revelou que esses vestígios pertenciam a animais conhecidos, tais como ursos, lobos e alguns outros mamíferos. Já outros experimentos geraram resultados inconclusivos, reforçando o mistério, mas seguindo sem apresentar uma prova concreta da existência de uma espécie desconhecida. Uma explicação científica plausível sugere que muitos avistamentos poderiam ser ursos negros andando sobre as patas traseiras. Quando em pé, esses ursos podem parecer criaturas bípedes anormais, especialmente à distância ou em condições de pouca luz. Mas na moral, eu não sei que ursos teriam braços desse tamanho aí, ó. Mas enfim, outros afirmam que o cérebro humano tende a preencher lacunas visuais com formas familiares. E nesse caso, a forma familiar é algo que lembra um humano gigantesco e peludo. Lá ele. Ainda assim, a lenda do pé grande persiste. Segundo a cabeça de muitas pessoas, a possibilidade de algo desconhecido vivendo nas florestas é deveras interessante e mais poderosa do que até qualquer explicação racional e devidamente calculada. Então engole o choro e faz o olho. Mesmo com décadas de explicações científicas, o pé grande continua aparecendo nos relatos de hoje em dia. É como dizem, quando a piada é boa, até o santo ri. Não é essa coisa do passado. Pessoas ainda afirmam encontrar pegadas ou ouvir grunhidos estranhos nas florestas. Talvez seja só muita falta do que fazer mesmo. Mas em 2000, um grupo de caminhantes no estado de Oregon relatou ter visto uma criatura alta e robusta se mover rapidamente entre as árvores. As pegadas deixadas eram enormes, com cerca de 75 centímetros de comprimento, e desapareceram sem deixar rastros, como se a criatura tivesse simplesmente se evaporado. Curiosamente, a tecnologia moderna não conseguiu capturar provas definitivas. Câmeras de vigilância, drones e sensores infravermelhos registram movimentos estranhos, mas nunca fornecem uma imagem clara e indiscutível. É como se o pé grande tivesse aprendido a evitar qualquer forma de documentação confiável. No fim das contas, o pé grande continua sendo um enigma. Não importa quantas explicações científicas sejam apresentadas, quantas pegadas sejam analisadas, ou quantos vídeos borrados sejam desmascarados. A lenda persiste, atravessando décadas, culturas e gerações. Mesmo ainda hoje em dia, talvez o que fascina tanto não seja apenas a criatura em si, mas o espaço que ela ocupa na nossa imaginação. Ela representa o desconhecido, o selvagem que ainda resiste à civilização. Algo que lembra que nem tudo pode ser explicado, catalogado ou controlado. É o tal medo sutil que sentimos quando estamos sozinhos numa floresta. O arrepio que nos lembra que existem coisas maiores do que nós. E quem sabe até mais inteligentes à espreita. Às vezes, o desconhecido é mais poderoso e fascinante do que qualquer verdade que possamos provar. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa bizarrice toda aí? Deixa aqui nos comentários. Quem conseguir falar a maior groselha, eu fixo.